Meus irmãos, boa noite. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos para a exposição da palavra de Deus, meus irmãos. Abramos a palavra do Senhor. Evangelho segundo Marcos. Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, somente o versículo 14 e 15. Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15. Ouça com fé a leitura que farei da palavra do nosso Deus. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Oremos ao Senhor mais uma vez. Bondoso Deus, eterno Pai, Deus de infinita misericórdia, Senhor, nos achegamos a Ti cônscios da nossa pequenez e debilidade, da nossa carência de graça e do Senhor. Ó Pai, abra nossos olhos, desvenda, Senhor, a nossa mente, dá-nos entendimento, ó Deus, onde nós possamos de fato entender que Cristo é suficiente para a nossa salvação, para o nosso contentamento. Dá-nos um coração humilde, Pai, enquanto ouvimos a Tua palavra. Fale conosco, nos ajuda, Senhor, nossa falta de fé. Exorta-nos, encoraja-nos, vivifica-nos, Senhor. Despeja da Tua graça essa noite sobre nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, alguém já chegou a perguntar para você o que você faria de maneira diferente se você pudesse ter a oportunidade de começar sua vida do zero ou reviver algum momento da sua vida? Eu fico admirado quando as pessoas respondem que não fariam absolutamente nada diferente. Sempre tem, né? Esse tipo de gente. E eu não posso imaginar alguém que não tenha nada que não desejaria mudar na sua vida. Não é mesmo verdade que todos nós temos algo de que nós sentimos que deveríamos, ou o desejo de ter mudado, de não ter feito, talvez algum remorso, ou uma vergonha que passamos, ou um pecado talvez que praticamos, palavras que falamos e que não deveriam ser faladas naquele devido momento. Talvez desdizer, né, certas palavras ou até cenas dolorosas que gostaríamos de reescrever. Estes desejos, irmãos, eles se referem à nossa necessidade de arrependimento. E é algo vitalmente importante que entendamos o que de fato é um arrependimento genuíno, bíblico, de acordo com as Escrituras. Porque isto é central, não apenas no Novo Testamento, mas em toda a Escritura, em todo o conselho de Deus, toda a palavra. E o Evangelho de Marcos começa com o aparecimento de João Batista, que surge no deserto e anuncia a chegada do reino de Deus. A sua mensagem ao povo de Israel era muito simples, chamava-os ao arrependimento. E pouco tempo depois disto, Jesus começou também seu ministério público na Galileia, pregando exatamente a mesma mensagem, depois de João ter sido preso. Como lemos, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. O evangelho de Marcos, irmãos, ele é considerado um dos evangelhos sinóticos. O termo sinótico, ele vem de duas palavras gregas, cujo o significado é ver conjuntamente. Então, dessa maneira, Mateus, Marcos e Lucas tratam basicamente dos mesmos aspectos da vida e ministério de Cristo Jesus. Dos evangelhos sinóticos, Marcos certamente é o mais breve. E ele introduz e deixa bem claro, de forma cristológica, aquilo que ele quer entregar pelo Espírito Santo acerca de Jesus, do seu evangelho. No princípio, né, acerca do evangelho de Deus, consoante a pessoa do Senhor Jesus Cristo.
o testemunho de João Batista acerca de Jesus, ele faz isso dos versos 1 a 8, o batismo de Jesus dos versos 9 a 11 e a tentação de Jesus dos versos 12 a 13. Tudo que Marcos, o evangelista, registra é para que, de alguma forma, aponte para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. No prólogo de abertura, o evangelista Marcos, ele informa seus leitores de que o conteúdo do seu evangelho é Jesus Cristo, o Filho de Deus. O evangelho de Deus deve ser o tema, basicamente, de toda a pregação cristã. Isso é evidente quando João vem anunciando acerca de Cristo, e o próprio Jesus, no seu ministério, anuncia o evangelho. E duas coisas aqui, irmãos, precisam ser destacadas. Em primeiro lugar, o evangelho. Olha só o que ele diz no verso 1 do capítulo 1. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esta palavra, evangelho, como a maioria de nós já conhece, significa boas novas. Jesus veio trazer boas notícias. O evangelho nasceu na eternidade, ele foi pré-anunciado no Éden, profetizado pelos profetas, aguardado pelo povo da aliança. O evangelho é a promessa da vida, onde reinava a morte. O evangelho é a promessa da luz, onde reinava trevas. O evangelho é a promessa da libertação, onde reinava a escravidão. O evangelho, meus irmãos, é a mais esplêndida notícia que já soou certamente neste mundo. Quando Jesus nasceu, o anjo publicou em Belém, em alto e bom som: eis que vos trago as boas novas de grande alegria, e que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. O evangelho trata-se de boas novas com respeito à verdade de Deus, a verdade do Senhor. O diabo, certamente, o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, como diz o apóstolo Paulo. O homem sem o evangelho, sem a boa nova de salvação, ele está em trevas, perdido. Sem o evangelho, o homem não podia conhecer quem é Deus. E Jesus veio para mostrar a verdade acerca de Deus. Jesus é a exegese de Deus, a interpretação, aquilo que lança luz, a revelação de Deus dada ao seu povo. O evangelho trata-se dessas boas novas de esperança, porque o mundo sem o evangelho é profundamente marcado pelo pessimismo. A vida certamente não faz sentido sem Jesus. As pessoas sem o evangelho entregam-se ao desespero e à própria morte. O evangelho não trata, irmãos, de algum tipo de entretenimento, de coisas banais. O evangelho trata acerca da eternidade de pecadores que quebraram uma lei de Deus, de pecadores que já nasceram com a corrupção do pecado no seu coração. Essas boas novas, então, advêm pelo evangelho na pessoa de Jesus, e o evangelista deixa isso muito bem claro. Ele traz essa libertação da condenação do pecado e a oferta do dom precioso da vida eterna por nós, por meio do Senhor Jesus. E a segunda coisa é que o evangelho de Deus, em Marcos 1, este evangelho, chamado evangelho de Cristo, agora é chamado também de evangelho de Deus. Veja o verso 14 do capítulo 1. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus. A preposição aqui denota a fonte do evangelho. Ou seja, o evangelho que vem de Deus. E o evangelho que vem de Deus, aliás, o evangelho que Deus é o autor. O evangelho de Deus, ele não é uma religião. Ele não é uma comunidade imbuída de regras. O evangelho não é uma religião ou tentativas com as quais o homem usam pela religião para, de alguma forma, encontrar a Deus. O evangelho é Deus buscando o homem.
Todas as religiões tratam do que o homem pode fazer para agradar a Deus. O Evangelho fala do que Deus fez pelo homem. As pessoas hoje em dia dizem, o melhor de Deus está por vir. Mentira! O melhor de Deus já veio. Há 2000 anos atrás, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. As religiões são impotentes para reconciliar o homem com Deus. Mas o Evangelho nos aponta para o Senhor Jesus, o caminho vivo para Deus, em quem temos o perdão e a vida eterna. Então a pregação, irmãos, ela deve ser uma obra de suma importância na vida da igreja. A pregação é a obra mais importante que se pode fazer no mundo. Nenhum trabalho pode ser mais primordial e mais urgente do que a pregação do Evangelho. Jesus Cristo, o Filho de Deus, fez-se carne. J. Parker fala que Deus teve um único filho, ele fez desse filho um pregador. Ele fez-se carne para anunciar a verdade desse Evangelho. Jesus não apenas foi o pregador, mas o próprio modelo de pregador para nós. Nós aprendemos com ele, com os seus ensinos, e a simplicidade, e a clareza e profundidade que Cristo nos dá nos seus ensinamentos. A grandeza e a facilidade que Cristo tem de expor a verdade por meio de coisas simples. Irmãos, Cristo não pregou banalidades, mas o Evangelho de Deus. Ele não pregou para entreter as pessoas, mas para salvá-las. A pregação, ela é necessária, tanto para a igreja quanto para o mundo. A igreja não precisa de novas estratégias, ou de uma cultura, um modelo pragmático para encher templos. Não vamos fazer aquilo que dá certo. Não, Deus já estabeleceu um modelo para chamar seus eleitos. E é por meio da pregação bíblica, da exposição do Evangelho, de um Deus santo que salva pecadores injustos, pela pregação do Evangelho, onde pecadores que, quando são expostos a essa verdade, reconhecem a sua necessidade de um Salvador e correm para Cristo em arrependimento e fé genuíno. A pregação, meus irmãos, ela é o instrumento usado por Deus para chamar os pecadores. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. E isso revela a supremacia da palavra de Deus e a primazia da pregação para a igreja e para o povo de Deus. Devemos pregar, meus irmãos, não sobre a palavra, mas a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo de Deus, ele já havia profetizado acerca dos tempos com os quais nós estamos vivendo. Ele conjura Timóteo pelas misericórdias de Deus. E ele revela tempos sombrios em sua segunda carta, no capítulo 4. Conjuro-te, pois, Timóteo, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Timóteo, pregue a palavra, estes a tempo, quer seja oportuno ou não. Anuncie o Evangelho, aquele que foi entregue a você. Paulo coloca isso a Timóteo, a responsabilidade dele de pregar o Evangelho à igreja em Éfeso. E ele expõe a volta de Deus, o juízo e o julgamento de Deus, que conhece os corações e que há de julgar todas as coisas, pela sua manifestação, pelo seu reino. Meus irmãos, a palavra é o conteúdo da mensagem, e a autoridade do mensageiro é a palavra de Deus. Deus não tem nenhum compromisso com a palavra de determinado pregador. A gente percebe isso muito claro na vida de Jonas. Homens são falhos e pecadores, homens caem, Deus não. Deus tem compromisso com a sua palavra. O que fica claro na soberania de Deus e no decorrer também da história de Jonas, não é que Jonas é um bom profeta, porque fica claro que ele é um pecador e que ele desobedece a Deus constantemente, como cada um de nós. O que fica claro é a eficácia e o poder da palavra de Deus, onde até mesmo um profeta rebelde que não queria anunciar a palavra de Deus, quando anunciada,
quando anunciada no poder do Espírito Santo, a gente percebe o efeito. Uma nação aos pés do Senhor, como foi Nínive. Uma nação pagã que não conhecia Deus. E esse era o desprazer de Jonas. Então a palavra é o conteúdo da mensagem. É a palavra de Deus que deve ser pregada com autoridade. Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, mas com a sua própria palavra. A palavra de Deus, ela não volta vazia. E o que eu acho interessante, irmãos, lendo esse texto e meditando na palavra de Deus, não é que talvez Jesus, ao iniciar seu ministério, poderia muito bem procurar uma cidade mais sofisticada, ou até mesmo Jerusalém, que era o palco dos profetas, onde estavam os fariseus cultos, os saduceus, aqueles que conheciam a lei de Deus, onde a cidade que manifestava a presença de Deus. E Jerusalém tem sua importância, teve sua importância. Mas Jesus não procurou Jerusalém para iniciar seu ministério. Jesus se direciona seu ministério para uma região desprezada. Jesus inicia o seu ministério, o texto é claro ao dizer que João, ao ter sido preso pelas autoridades, Jesus foi para a Galileia pregando o evangelho de Deus. A Galileia era considerada uma região de trevas. Era chamado Galileia dos gentios. Era terra de gente pobre, desprezada, enferma, de pessoas possessas. Galileia era um lugar certamente de atraso, certamente o fim do mundo. Longe da popularidade. Jesus não procurou isso, não procurou palco, palanque, um púlpito elegante. Jesus não procurou ser polido no seu discurso. Jesus pregava o evangelho e a palavra de Deus, aquilo pela qual o Pai, Deus o Pai, a qual ele se submeteu à vontade de Deus, o Pai anunciando assim o evangelho de Deus, que era o seu autor, revelado na pessoa dele, na pessoa de Jesus. Foi nesse berço de trevas, conflitos, preconceitos e paganismo que o evangelho começou a ser proclamado. Não foi numa capital bela, não foi num lugar suntuoso, não foi num lugar onde havia beleza, uma cultura formidável. Não! Jesus inicia o seu ministério na Galileia dos gentios, naqueles que estavam sendo desprezados pelas autoridades. Conhecido como gentinha. Foi nesse berço de trevas que Jesus inicia e proclama o evangelho de Cristo. Deus não faz acepção, irmãos. Deus não mede e não faz acepção de pessoas. Por isso que o evangelho deve ser pregado a toda criatura. Só que é estabelecido também, e Jesus deixa muito claro em sua mensagem, que nós temos um profeta que, se vivesse nos nossos dias, seria considerado como louco. Nós temos aqui um homem gritando no deserto, que comia mel silvestre e gafanhoto. Nós temos aqui um homem que se alimentava disso e vivia pregando que o povo se arrependesse. Mas isso não aconteceu, irmãos, do nada, ou sem sentido, ou sem significado. Era a promessa do Antigo Testamento do profeta Isaías, que viria alguém, o precursor de Cristo, a que aplanaria o caminho para a vinda do Messias, para a vinda do Filho de Deus. E é isso que Marcos está registrando aqui em relação à vida e ao ministério de Jesus e o seu evangelho. Jesus não tinha apenas uma boa nova para pregar. João Batista não estava muito preocupado com o que o povo iria pensar acerca da sua pregação, do seu ensino. João Batista não temia o homem, temia Deus. E aqui Marcos não quer falar sobre João Batista. Aqui Marcos não quer somente mostrar o cenário cultural do qual eles estavam vivendo. Ele quer tratar em especial acerca da pessoa. Marcos é muito cristológico no seu evangelho. Ele quer relatar com precisão e de forma resumida, com poucas palavras, mas com profundidade, o evangelho de Deus na pessoa de Jesus. Ele é o Deus encarnado. Ele é o servo que veio para servir e dar a vida por pecadores como nós, indignos do Senhor e da sua graça.
Jesus não tinha apenas uma boa nova como João Batista para pregar, mas também uma exigência a fazer, e é perceptível esse imperativo no texto, 2 imperativos no texto. Ele aponta aqui certamente 2 condições para se entrar no reino: arrependimento e fé. Meus irmãos, onde não há verdadeiro arrependimento, não há fé autêntica. Meus irmãos, o arrependimento implica tristeza pelo pecado. Um arrependimento genuíno implica confissão do pecado e fuga do pecado. Hoje, as doutrinas da graça estão tomando de conta das redes sociais. Maravilha. Mas há pessoas usando das doutrinas da graça para viver no pecado. Uma vez salvo, salvo para sempre. Eu já estou eleito. Então cruzo meus braços e é Deus que faz tudo. E muitos se entregam deliberadamente aos seus pecados e não procuram viver em uma responsabilidade dependente diante de Deus. O fundamento da salvação é Cristo. O autor da salvação é Deus, como diz Jonas 2,9. É Ele e a Ele pertence a salvação. Mas após, irmãos, sermos restaurados pelo Senhor, Deus transformar a nossa natureza pecaminosa pelo poder do Espírito Santo em nós, certamente não ficamos da mesma forma como estávamos outrora antes de sermos alvos da graça de Deus. É impossível alguém ser colidido pela glória de Deus e permanecer do mesmo jeito. É impossível. E o arrependimento bíblico é isso, é tristeza pelo pecado. É Davi, quando foi confrontado pelo profeta Natã, dizendo: foi você que matou essa ovelha, esse homem é você que pecou, que matou o marido de Batseba, foi você. É você que pecou contra Deus. Davi então se arrepende e sai aquele belíssimo salmo, o Salmo 51. Contra ti somente, Senhor, eu pequei. E fiz aquilo que é mal diante dos teus olhos. Isso é arrependimento. Arrependimento, irmãos, não é remorso. Arrependimento não é uma tristeza momentânea. O arrependimento, ele nos muda de direção. Ele faz com que viramos as costas para o pecado e nos voltamos para Deus. Com fé genuína. E a mensagem do arrependimento, esse chamamento de Deus, que é a única esperança do homem, é o arrependimento. Fica claro no decorrer de toda a Escritura. Você vai ver nos profetas do Antigo Testamento o povo pecando e Deus chamando o povo ao arrependimento. Você vai ver na pessoa de João Batista pregando arrependimento para a remissão de pecados. Jesus pregando arrependimento. Pedro pregando sobre arrependimento. O apóstolo Paulo chamando o povo ao arrependimento. Mas o triste, irmãos, é que vivemos em uma geração que não valoriza o arrependimento. Não vemos hoje os soluços que brotam, irmãos, dos crentes, daqueles que se dizem arrependidos por causa do seu pecado. Nós não vemos a agonia do arrependimento, como era clara nos puritanos e nos autores bíblicos, por causa do seu pecado. Arrependimento é isso. É quando percebemos a vileza do coração. É quando Deus desvenda os nossos olhos e cura da nossa cegueira espiritual, nos liberta e mostra quem somos, de acordo com a sua palavra. E fica explícito e claro, irmãos, quando o Evangelho é exposto, a necessidade de um Salvador, de Cristo, do Senhor Jesus. Mas vivemos em uma geração que não valoriza o arrependimento. A nossa geração nem gosta de ouvir sobre isso. Irmãos, o que tem de pregadores aí carregando multidões. Multidões. E o pior são essas multidões que financiam tais pregadores. Que querem mensagens agradáveis. Mensagens que não me mude ou que cobrem de mim alguma coisa. Arrependimento, conversão, nada disso. Eu quero ouvir coisas agradáveis. Não é isso que a gente vê na pregação de Cristo. Não é isso que a gente vê na pregação dos profetas. Existe uma urgente necessidade do povo de Deus voltar, irmãos,
ao arrependimento genuíno, a um arrependimento verdadeiro, que brota de um coração que reconhece a vileza do seu coração, que percebe que pecou contra Deus, que vê claramente a necessidade de Cristo. Mas o que é arrependimento? A palavra grega para arrependimento é metanoia, significa literalmente uma mudança de mente. O arrependimento envolve a razão, envolve a nossa emoção e também a nossa vontade. Ele envolve a razão porque é uma mudança de mente. É quando o pecador toma conhecimento da hediondez do seu pecado e da maravilhosa graça de Deus. É quando temos os nossos olhos abertos e a nossa mente iluminada pela verdade do Senhor. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. É a graça de Deus que nos conduz a esse verdadeiro arrependimento. O arrependimento envolve também a nossa própria emoção. Tristeza, como Paulo diz em 2 Coríntios 7,10, é uma tristeza segundo Deus. Ele envolve o elemento da penitência, é choro pelo pecado, como o próprio Davi, que tinha consciência contra quem ele havia pecado contra o Senhor. Contra ti somente eu tenho pecado. O arrependimento, irmãos, é essa mudança, essa transformação, e o que a nossa geração precisa e necessita de arrependimento. É a nossa única esperança. O profeta Isaías, quando profetizava ao povo de Judá, o povo dizia que para ele a pregação e a profecia do Senhor era como canções. Eram canções. E eles não queriam buscar a Deus, buscar em Deus um arrependimento genuíno. E isso revela, irmãos, claramente a condição da nossa geração e a necessidade de arrependimento que temos também em nossos dias. Aí você se pergunta, eu vou me arrepender de quê? Meu irmão, quem faz esse tipo de pergunta, ele ainda não entendeu a profundidade, a hediondez, o buraco com o qual ele está imergido, na lama com a qual ele está imerso. Nós precisamos entender que toda a nossa constituição está contaminada pelo pecado. Não existe nada de bom em mim e em você. Nada. As nossas melhores obras, aquilo que achamos que é justiça, que é bom, é considerado como trapo de imundícia diante de Deus. Tudo que é feito sem fé é pecado. Tudo que não é feito pela fé em Cristo Jesus constitui-se pecado. E é por isso que muitos não entendem a necessidade do Evangelho. Porque vivemos numa geração que não tem pecado. Se não tem pecado, não tem problema. Se não tem problema, não há necessidade do Evangelho. E é onde muitos irmãos, diante disso e dessa falácia, estão perdendo a si mesmos, sua família, a sua vida. Entregam diante disso deliberadamente ao mal, à maldade, ao pecado. Talvez esperaríamos, irmãos, uma mensagem mais palatável do Senhor Jesus. Talvez alguns conselhos sábios, ou uma sabedoria que nos trouxesse mais motivação na vida. E é o que as pessoas usam hoje grandemente. A maldita teologia da prosperidade permeou no meio da igreja, onde tudo o que envolve Deus está associado à bênção. Tudo, falou Deus, falou Jesus, eu quero a minha bênção. Eu vou porque eu quero isso de Deus. É como se Deus e os anjos fossem somente aquele despachante de bênçãos. Isso não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho, irmãos, é um Deus santo, justo, que está irado. O Evangelho é um Deus santo que não pode contemplar o pecado, que não pode ver o mal e aborrece qualquer tipo de pecado.
O Evangelho, irmãos, é esse Deus irado, santo, mandar o seu Filho, que cumpriu toda a sua lei perfeitamente no nosso lugar, assumindo o nosso lugar, morrendo no nosso lugar, assumindo a nossa condenação, o nosso inferno na cruz, para que nós pudéssemos ter a vida eterna, para que essa relação, esse relacionamento com Deus, que foi rompido, quebrado pelo pecado, fosse reatado novamente, pela graça e pela fé na pessoa do Senhor Jesus. Meus irmãos, não queiram, e eu sei que essa igreja, graças a Deus, nós temos pastores que prezam pela verdade. Irmãos, valorizemos isso. Eu percebo que quanto mais Deus, em sua palavra, e quanto mais o púlpito é fiel em relação à exposição do Evangelho, ao proclamar a verdade de Deus, Deus está conclamando a sua igreja, o seu povo, a que obedeça a sua palavra, a que viva de modo digno do Evangelho, porque quanto mais um púlpito é fiel, mais julgamento é sobre nós. E tristemente, irmãos, existe uma frase de Richard Baxter que é terrível. Richard Baxter diz que o conhecimento de muitos, o conhecimento teológico, doutrinário de muitos, só servirá como tocha que os conduzirá à perdição eterna. Porque é só intelectual, não desce para o coração, e não há transformação, não há arrependimento. E isso, irmãos, é triste. Não queira viver um evangelho intelectual, vazio, inerte. Não é isso que Deus o quer de nós. Porque doutrina, tem pessoas que não gostam de doutrina. Doutrina é o céu, como disse Spurgeon. William Ames diz que a doutrina é a arte de viver para Deus. O cristão deve amar doutrina. Mas ele deve aplicar essas verdades ao seu coração, pela ação do Espírito Santo. Nós não podemos ser indiferentes quando somos expostos à palavra de Deus e ao seu Evangelho. Nós devemos prontamente responder ao Evangelho. E aqui está no verso 15 os dois imperativos que Jesus exige daqueles que querem entrar no reino de Deus. Daqueles que querem ter vida eterna, daqueles que querem ser seus filhos. Verso 15 diz, dizendo, o tempo está cumprido. Que tempo é esse? A plenitude dos tempos. Ou seja, Marcos está dizendo que Jesus veio no momento certo. Quando Jesus veio ao mundo, ele contou um contexto histórico, cultural totalmente preparado para a sua chegada. Você tem os gregos, os romanos, os judeus. Isso não foi algo do acaso, irmãos. Foi Deus preparando o cenário para a chegada do Filho de Deus. Na religiosidade dos judeus, na sabedoria dos gregos, na política dos romanos, tudo isso contribui de alguma forma para que o Filho de Deus se manifestasse ao seu povo. Então, no tempo exato, o apóstolo Paulo entendeu isso, ele diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. Ou seja, no momento preparado, no momento exato, no qual o próprio Deus estabeleceu. E continua o texto dizendo que o reino de Deus está próximo. E porque o reino de Deus está próximo, na vida do Filho de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus simplifica aqui aquilo que é tão profundo e que Paulo tenta, aliás, que Paulo faz com maestria na carta de Paulo aos Romanos. Paulo não consegue se conter ao expor o Evangelho aos Romanos, a explicar a beleza e a glória do Evangelho na pessoa de Cristo. Paulo explode em louvor no capítulo 11. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Porque quem, pois, foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele seja retribuído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O apóstolo Paulo, ao entender a glória da mensagem do Evangelho, ele explode em doxologia, em louvor, porque ele entendeu a beleza e a glória do Evangelho. Ele queria deixar isso claro aos romanos.
Isso fica claro na carta de Paulo aos Romanos. Ele sistematiza toda, ali uma teologia sistemática, até o capítulo 11. Depois ele mostra a parte doutrinária, a partir do capítulo 12. E a beleza da carta do apóstolo Paulo aos Romanos mostra aquilo que Cristo nos diz aqui hoje, com economias de palavras, da profundidade e daquilo que o Evangelho exige de nós. Arrependimento, e que nós vamos crer nesse Evangelho acerca do testemunho que Deus dá do seu Filho, Jesus. Então só posso ingressar nesse reino, me tornar co-participante de Deus, juntamente com Cristo, quando há arrependimento verdadeiro, quando eu creio de fato no Evangelho. Irmãos, o creio, o arrependimento aqui, não é algo que a gente, alguém que pega um panfleto e lê um versículo atrás do verso, que pede para que ele ore, e ali ele orou e fez a oração do pecador e está salvo. Não é isso. Ter o Evangelho, entender o Evangelho, crer nele, é primeiramente enxergar, irmãos, essa necessidade em nós. Não existe pecador com o qual teve um encontro com Deus, que ele ficou da mesma forma. Isaías é um exemplo claro disso. Quando ele vê a santidade de Deus e a pecaminosidade do seu coração e do seu povo. Ai de mim, estou perdido. Assim também somos nós quando exposto ao Evangelho. O Evangelho revela, irmãos, a nossa necessidade de arrependimento, de que nós, com pensamentos, palavras e obras, quebramos a lei de Deus constantemente, avidamente. Não é algo que você não queira naturalmente. Está em você, está em nós, está em mim. Só o que pode lidar com o Evangelho, com o pecado em nós, tratar o pecado em nós, é o Evangelho por meio do arrependimento. Quando Deus desvenda os nossos olhos, nós percebemos a necessidade de Cristo, a necessidade de salvação, a necessidade de conversão. O Espírito Santo age em nós. Nós cremos em Deus e no seu Filho que morreu no nosso lugar naquela cruz. O arrependimento, irmãos, envolve a nossa vontade. É dar certamente meia volta, é voltar-se do pecado para Deus. Arrependimento é mudança de atitude diante do Senhor. Não é um arrependimento vazio, sem frutos. O arrependimento verdadeiro, ele é evidenciado por frutos. Não é como o arrependimento de Faraó que disse, pequei, apenas para se ver livre do terror, e logo depois endurece ainda mais o coração. O arrependimento não é como Acã que disse, pequei, como um criminoso que é flagrado no seu delito. Não é como Balaão que disse, pequei, mas continuou vendendo sua consciência por dinheiro. O arrependimento não é como Judas, que disse, pequei, mas que foi se enforcar depois. O arrependimento não é apenas uma tristeza pelas consequências do pecado, mas tristeza pelo pecado em si. É isso. É o temor que se apodera de nós pelo Espírito Santo. E cônscios da presença do pecado, de que erramos, nós nos voltamos para o Senhor com fé genuína. E não é por meio de uma multidão evangelística com a qual levantamos a mão e diz, eu quero aceitar Jesus. Não. E também não quero desmerecer quem foi alcançado dessa forma, porque Deus o chama também. Mas não é nisso que está pautado, irmãos, a fé genuína e a evidência de que você creu no Evangelho e nasceu de novo. Mas é quando somos alvejados pela glória de Deus. É quando Deus, irmãos, Ele adentra em nós pela sua palavra, aplicando no nosso coração a sua palavra e revelando quem somos de fato. Mostrando como somos feios. Não há nada de bom em você, em nós. Toda beleza espiritual que flui do povo de Deus advém de Cristo.
Toda beleza espiritual que há no seu coração advém pela habitação do Espírito Santo do Senhor, de uma vida de fato devota ao Senhor, onde o Espírito Santo age de forma sobrenatural em nosso coração. E assim nós podemos então fazer tudo aquilo que é bom com fé para a glória de Deus. E até os crentes também ainda estão, a presença do pecado é real em nós. É real. Só será de fato estipado o pecado do nosso coração quando tivermos o nosso corpo transformado e sermos assim como ele é, um corpo glorioso, sem pecado. Enquanto isso, irmãos, lutaremos constantemente, diariamente, contra o pecado. Mas o triste é que nós somos o nosso próprio obstáculo. Nós mesmos. Nós mesmos nos tornamos um obstáculo para nós. E às vezes lidamos com o nosso pecado com a nossa força. Não tem êxito. Por isso que muitos de nós vivemos deprimidos e depressivos, porque queremos lidar com o nosso pecado com a nossa própria força. Pecado só se lida no contexto do Evangelho. É pelo Evangelho, irmãos, nós precisamos aprender isso. O povo de Deus precisa aprender isso. Eu lido com o pecado, você deve lidar com o pecado no contexto do Evangelho. É com o Evangelho, é aplicando o Evangelho à nossa vida. E você foi capacitado, habilitado pelo Senhor para isso. Se você já se arrependeu e creu no Evangelho, e o Espírito Santo habita em você, você já foi capacitado e habilitado para isso. Para vencer o pecado. Para vencer a maldade do seu coração, conduzindo o seu coração pela palavra de Deus e apontando ele Cristo, o Senhor. Cristo. E é exatamente isso que Marco quer fazer ao escrever o seu Evangelho. É mostrar que tanto para Jerusalém, para os religiosos e sábios, que tanto para os desprezíveis e largados, possessos de espíritos imundos, aqueles que viviam aquém da sociedade, é que existe a necessidade de arrependimento, de se voltar para Deus. Irmãos, o nosso problema não é falta de dinheiro, o nosso problema não é falta de saúde, o nosso problema é que ainda não fomos absorvidos e não tivemos uma compreensão abrangente, bíblica do Evangelho. Há pessoas que buscam motivações nas pessoas, nas coisas, nas atividades da igreja para servir a Deus. E não existe motivação maior para servir a Cristo, para morrer por Ele, do que saber de que você foi alvo do amor dEle, da graça dEle. Diz-me o que pode, irmãos, ser maior do que isso? Receber a salvação, onde éramos pecadores, dignos de morte, morte eterna, e de uma condenação para todos sempre. Mas Deus é tão misericordioso, Deus é tão amoroso, que Ele manda o seu Filho a este mundo, sem pecado, sob a lei, que foi humilhado, cuspido, que foi zombado naquela cruz. E não era por causa do pecado dele que ele estava sofrendo, por causa do nosso pecado. Por isso que existe, irmãos, o escândalo em relação ao Evangelho. Por isso que muitos não conseguem compreender o Evangelho. E os romanos ficavam atônitos em relação a isso. Para eles, alguém que era crucificado era um assassino, alguém terrível. Mas aquilo que é loucura para o mundo é poder de Deus para a salvação daqueles que creem. É poder de Deus para aqueles que se apegam e se agarram a Cristo. E tem de Cristo e faz dele o contentamento da sua alma. Da sua alma. Aquele que prova do Evangelho, aquele que tem a Cristo, não há necessidade de mais nada. Paulo entendeu muito bem isso. E mesmo já velho, numa caverna e numa gruta, como diz Filipenses, ele não desistiu de progredir. Ele disse, eu faço uma coisa, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu prossigo, eu vou avante em relação a Cristo.
Porque, irmãos, o Evangelho nos dá motivação inúmeras para servirmos a Deus com uma alegria e vivermos em santidade vibrante diante de um mundo mau, marcado pela apostasia e pelo pecado. E é triste o fato de muitos crentes terem caído, é porque é isso, descontentamento no Senhor, descontentamento em Deus. Nós passamos fome, irmãos, com o pão da vida debaixo do nosso nariz. Temos tudo o que nós precisamos. Aquilo que Cristo nos dá em sua palavra, que pode suprir o coração mais vazio sobre esse mundo. Cristo. Queira Cristo. Não queira entretenimento, não queira outra coisa que não seja Cristo Jesus. E certamente, se você tem esse princípio no seu coração, não só você, mas todos os que o rodeiam serão inflamados por isso. Porque aquele que foi atingido pela graça, ele prega isso, ele fala isso, ele anuncia isso. Então você, homem, mulher, a sua família é contagiada por isso. E todos vão querer saber como que eu posso ter esse Cristo, esse Senhor. Ter tal contentamento e viver dessa forma. É quando as pessoas percebem sua necessidade de Cristo. É por isso que Jesus diz, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. É quando vivemos como instrumentos do Salvador nesse mundo mau, onde somos capazes, pelo Espírito Santo do Senhor e pela instrução da palavra, conduzir pessoas a Cristo para a glória de Deus. Não há coisa melhor, irmãos. Não há coisa melhor. Então, onde está a sua motivação para servir o Senhor diante disso? Onde está a nossa motivação para servir a Deus? Está nas pessoas? Está numa denominação? Está no pastor? No diácono? No presbítero? Quem está? A nossa motivação deve ser essa, irmãos. Que nós éramos pecadores, indignos do Senhor, e Ele nos fez digno por meio de Jesus. Então, não permita que você saia daqui sem tratar seu coração. Que você se arrependa de fato e verdadeiramente e creia no Senhor Jesus de todo o seu coração. Existe uma falácia aí hoje, teológica, de que a igreja não precisa mais de ouvir a pregação do Evangelho. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Deus ainda está podando e tirando as arestas de pecados do velho homem que ainda está em nós. Ele faz isso pela santificação e pela pregação do Evangelho, mudando o nosso coração e nos fazendo mais semelhantes a Cristo. Não despreze o arrependimento. Ore a Deus, Senhor, me perdoa, como orava Jonathan Edwards. Pelo meu arrependimento, Senhor, me perdoa, que é tão superficial. Um arrependimento tão fraco, onde não há mudança, onde não há frutos. Mas encharque o meu coração, Senhor, com a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo me conduza no caminho que glorifique ao Teu nome. Para que, de fato, eu, como pecador, tenha contentamento pleno em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite. Não há pecador que esteja tão perdido, tão longe, que não possa ser alcançado pela graça de Deus. Eu sou um exemplo vivo disso. Você é um exemplo vivo disso. Deus salva pessoas. Não somente isso, restaura pessoas e faz dessas pessoas seus servos para servir a Ele, para a honra e glória do nome dEle. Amém? Curva sua cabeça e vamos orar ao Senhor.